Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor, Cláudio Aquino, o Wendel e Montiel no São Paulo. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso contar agora que tem um meia atacante que fez sucesso no futebol argentino nessa temporada que pode vir ao Brasil. E ele é pretendido por São Paulo, por Fortaleza e Grêmio, pelo menos é o que foi especulado pela imprensa argentina. Eu me refiro a Cláudio Aquino, meia atacante de 33 anos de idade, um dos destaques do título do Vélez Sarsfield no Campeonato Nacional. O Vélez não ganhava esse torneio há 11 anos. Jogador que ficou livre no mercado e está à disposição, sendo cogitado e especulado por times daqui. Na temporada atual, Aquino somou 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Chegou a atuar no futebol brasileiro no longínquo ano de 2016, mas foi uma passagem bem discreta pelo Fluminense, apenas 2 partidas. Currículo longo, de passagens por Belgrano, União, Guarani do Paraguai, Cerro Porteño, além do Vélez Sarsfield, onde jogou nas últimas 2 temporadas. Negócio do Aquino no Grêmio me parece absolutamente plausível. Afinal de contas, o novo comandante do tricolor gaúcho é o ex-técnico do Vélez, o Gustavo Quinteiros. Em relação ao São Paulo, o tricolor até buscava um meia atacante antes da contratação do Oscar. Agora vejo como poucas as chances desse negócio avançar. O São Paulo prometeu e cumpriu contratação do meia Oscar. O que esperar de um jogador que esteve nos últimos anos no futebol chinês? Vai dar certo? Essa é a grande pergunta. Eu entendo o seguinte, o Oscar ele tem um pouco mais de 30 anos, então ele está bem fisicamente, só que era um cara, o Gabi, que isso é muito legal da gente compartilhar com os nossos espectadores e com as nossas espectadoras. A gente está vendo o Oscar, então você está vendo um garoto que ele, o cara com um pouco mais de 30 anos ainda é muito jovem, mas ele ficou 9 anos na China fazendo pouco mais da metade das partidas que obrigatoriamente ele terá que fazer ou o São Paulo terá que fazer. Então, se der tudo certo para o São Paulo faz entre 70 e 75 jogos aqui numa temporada. É bastante, é muito jogo. Lembrem-se, nós estamos falando de você ter 300 dias no ano e ter que fazer 70 jogos, 75 jogos. É muito jogo. Algo que na China era infinitamente menor. Você passa 9 temporadas fazendo 40, 50 jogos no máximo por temporada. Essa é uma realidade que o Oscar vai ter que enfrentar. Aí eu te pergunto, será que o Oscar vai conseguir fazer 70 jogos? Acho que não. Então, qual é a inteligência que o Luiz Ubeldia vai ter que ter? Vai ter que entender que o Oscar vai ter que jogar 50 partidas por ano. Então, cabe a mim ser inteligente para colocar o Oscar nas 50 partidas mais importantes do ano. Se o Zubeldia tiver essa inteligência, essa capacidade, o Oscar vai render demais. Se o Zubeldia quiser que o Oscar jogue 75 partidas por ano, talvez complique bem a vida dele. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que vai receber, enfim, uma dívida super antiga com o Botafogo, ou melhor, 2 dívidas. O Botafogo deve 9 milhões e 800 mil reais pela aquisição do Lucas Perry e mais 3 milhões e 800 mil reais do Tietê. Essa dívida com o Perry se dá pela venda do Perry pro futebol francês, mais especificamente pro Lyon. Já o Tietê é uma causa super antiga. São Paulo chegou aí à justiça para requerer o dinheiro. John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, se sentaram e chegaram a um acordo. Parcelamento dessa dívida em 6 vezes, a primeira parcela, inclusive, já foi paga, a última vence em maio do ano que vem, ou seja, são parcelas mensais, e o Tricolor vai retirar as ações para voltar a ter uma relação melhor com o Botafogo. Dinheiro em caixa super importante para o São Paulo, que luta para ter um pouquinho mais de fôlego para o próximo ano. Já havia contado para vocês nos últimos vídeos que o Oscar está contratado, salário de 2 milhões e 300 mil reais, negociações com o Montiel emperraram, primeira proposta feita ao Sevilha não foi aceita, empréstimo com opção de compra. Em relação ao Wendel, as negociações serão retomadas no dia 2 de janeiro, possivelmente depois de o Wendel já assinar um pré-contrato com o Tricolor. Marcelo Constantino, do jeito que estava, vai acabar com o King Naldo. King Naldo saiu do Grêmio. Douglas Reis Brito, com Oscar em boas condições, não haverá mais desculpas para o baixo desempenho do pouquíssimo criticado Caleri. Vamos ver qual será a justificativa para o ídolo marcar 15 gols no ano de novo. Eu tinha pensado nisso, foi um ano abaixo do Caleri, e muitas vezes fala, mas o Caleri não recebeu bola e tal. Você acha que pode combinar um com o outro? Eu acho que sim. Eu acho que o Caleri também tem uma situação que em 2025 pode melhorar dependendo
das contratações dos laterais são os cruzamentos, né? O Caleri é um jogador muito bom no alto. Tipo como o Verratti do Vasco. Sim. Como é que o Vasco joga? O Vasco despega 150 cruzamentos por... O Caleri... Cara, o Wellington fez uma assistência por alto no ano, o Igor Vinícius fez uma meio por baixo, o São Paulo A do dependia Wellington um pouco foi a da do bola Botafogo? parada do Rato, né? O Caleri tem que ser abastecido, como que ele fez o gol contra o Botafogo na Libertadores, né? Isso. O André Silva foi lá, meteu a bola, ele busca de cabeça. Foi o André Silva. Né? Agora, o Oscar é um bom cara para isso? Não, o Oscar não é para cruzamento, é para alguma enfiada, né? Para uma metida de bola. É isso que eu pensei. O Rodrigo Garro, né? Uma coisa assim, né? Isso. Alisson Silva, minha opinião, Oscar não vai dar certo. Deveria garimpar mais, fortalecer o elenco com jogadores bons e baratos. Ainda esse time vai sofrer com desfalques desses caras caros aí. Não vai ter o que fazer, Love. Então, Alisson, eu queria ouvir você, Arnaldo, sobre isso também. Não, tem que garimpar caras bons e baratos. Às vezes, se você garimpar um cara barato e ele não ser bom, eu acho que é maior do que o Oscar dar errado. Eu acho que, né, vamos lá, nessa posição específica, é raro você conseguir garimpar um cara bom e barato, né? O Garro é um bom exemplo, né? O cara não foi barato. Quem? O Garro? Exato. O Almada não preciso nem falar, né? Então, tipo, não é... Você contratar um jogador dessa posição, desse nível técnico, sem pagar pelos direitos federativos, só um salário gordo, é o que o São Paulo está fazendo com o Oscar. Não tem... Eu acho que nas outras posições talvez fosse o caminho. Eu acho que se o São Paulo não tivesse estrangulado financeiramente, ele poderia fazer a mesma limpa que está fazendo na reformulação, contratar um titular para a lateral esquerda e o Oscar e garimpar reservas de uma outra característica, uma outra idade, 26 anos, para as outras, só que não tem grana para fazer isso, os dois movimentos. Então o São Paulo está fazendo o time titular e vai subir a base para preencher os buracos. Henrico Vasquez, não sei se estou maluco, mas o Ferrarese na direita sempre me pareceu a melhor opção. Bola aérea, solidez defensiva e tudo mais. Acho que precisa ser mais testado, mas eu gostei quando ele jogou ali. João Braga, sabem onde está o lateral direito da base que diziam que era craque? Igor Felisberto? Tá Eles lá. viram novo para vocês. Tá lá. É esse Tá que lá. o Barcelona quer, não? Não. São coisas diferentes. O Igor Felisberto, ele está no sub-20. Nas finais, ele ficou na reserva do Mike, né? Mas é um jogador que muita gente aposta pela qualidade técnica. É possível que ele seja o terceiro da posição na temporada. Tá lá no São Paulo e tudo mais. O que o Barcelona... Saiu a notícia que o Barcelona monitora, com esse verbo maravilhoso, é o Nicolas Brossard, lateral esquerdo, né, de 17 anos, mais novo do que o Felisberto, de 2008, e que não está ainda, nem tem nem plano de ascensão ao time profissional. Né? Ele está num estágio lá bem... É um moleque como aquele Luca que eu acabei de falar. Né? Está entrando agora... no sub-20 do São Paulo. O Matheus está perguntando justamente dele. Eu vou perguntar uma loucura aqui. Não dá para botar esse cara para jogar ou também é uma loucura? Não dá. Tem uns 10 laterais esquerdos à frente dele ou laterais direito. Sim. E o Igor Felisberto teve um bom tempo, né? No profissional, acabou, o Carpini subiu e tudo mais, vai ser, mas acabou não tendo chance de jogar, talvez porque ainda não tivesse preparado, né? Ouvi dizer que o Boca ofereceu 19 milhões por 50% do Galopo. Não seria viável vender ele por esse valor e comprar o Montiel? Duvido que o Boca ofereceu tudo isso. É uma mensagem do exatamente. Alisson. O Boca chega lá para gastar em direito federativo, o Boca é dureza. E, de novo, vamos explicar. Não seria a grana, assim, vende, entra no cofre, vai para a meta de vendas na conta. Não vai ser transferido o dinheiro para outra contratação imediatamente. Né? Eduardo Lopes, seria viável o primeiro semestre com um novo lateral esquerdo mais o Lanza e o Wendel vir somente na parada? Quais laterais esquerdos vocês gostam na Série A ou B para ser reserva do Wendel? Abraços. Então, é isso que o Arnaldo falou agora há pouco, o Eduardo Xará Lopes. Pode ser a saída. Pode ser a saída, mas é uma... Para você, primeiro, contratar um lateral que aguente 6 meses, né? Aguente o repuxo. 6 meses não pode ser um lateral fraco, tem que ser um bom lateral. Exatamente. Né? Mesmo que não seja um
um pretendente titular de seleção como o Wendel. Pode ser um lateral tipo o Wellington, por exemplo. Exatamente, né? Que aliás está lá no... Foi assistir o primeiro jogo lá do Southampton. Nossa, tá na lanternaça, vai ser rebaixado o Southampton, mas ele... É isso. Pedro Benetti. Todo mundo falando do Lucas Esteves do Vitória, que poderia ser esse lateral tampão e tal. Começou na base do Palmeiras, foi titular em algumas partidas do Vitória, tal, não sei o quê. E o Vitória, a gente viu o presidente do Vitória falando no G4 lá. O Vitória está contratando, ele não está vendendo, né? Ricardo Bento Martins, se deram conta de que em termos de porcentagem, o aumento da dívida mais 35% em 9 meses pode ser a maior entre todos os grandes times do mundo? Isso não é alarmante? É muito alarmante, Ricardo, não é pouco não. O São Paulo ter aumentado a dívida para mim, foi a virada, foi a partir daí que essa diretoria perdeu o crédito absoluto. Isso eu acho um descalabro, um negócio desse, considerando que o São Paulo não contratou ninguém. Sérgio Carvalho, chegou o Oscar para o técnico abraçar de ver o 4-2-4, com Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. Duvidam? 0 marcação. E falou que vai tentar, né? Eu acho que o principal problema do 4-2-4 nem é a falta de marcação, por incrível que pareça. Eu acho que os pontas ali, eles até faziam... Mas é a falta de jogo pelo meio, né? E acho que é uma situação... 4-2-4 sem ponta... como a gente está imaginando aí com o quarteto aí, é muito difícil de encaixar. Eu não acho pouco provável. Vitor Penteado, eu aceitaria o Reinaldo de volta tranquilamente. Não, aí não dá, né? Já deu. Não, já foi, né? Já deu, né, cara? Já fez tudo, né? Sou grato a ele e tal, mas não dá. Rafael Demboschi, nas temporadas recentes, jogadores de times do interior de São Paulo mal foram cogitados por times da Série A do brasileiro. Sabe o motivo? Acho que tem uma diferença muito grande hoje, né? Entre times do interior da... Vamos pegar o exemplo. O melhor jogador o cara que foi pro Palmeiras lá, né? Então, exato. O melhor jogador do interior no Campeonato Paulista foi o Rômulo. Todo mundo queria contratar, o Palmeiras contratou, ficou 1 ano sem jogar no Palmeiras. Né? Foi o último reserva. Né? É um exemplo. Teve outro que foi pro Corinthians lá do ano passado, Barleta. Foi jogar lá depois em outros clubes, né? Exato. Tony Kroos. E o jogador do Sub-17, lateral esquerdo, Nicolas, que o Deco está tentando levar para o Barcelona. Sabe, Arnaldo? Acabamos de falar aqui, Tony Kroos, sobre ele. Pedro de Franceschi. Arnaldo, Luciano, banco de luxo para 2025 ou melhor ser negociado e abrir espaço na folha? Ele não jogará de titular em 25 e precisamos trazer lateral. Eu acho que ele é importante e acho que ele vai ser titular em muitos momentos. Eu acho. O que você acha, Arnaldo? É isso que a direção também imagina, que ele seja parte, ou se não do time titular, seja o primeiro reserva, e ele não seria, nessa reformulação, um dos 15 a sair, né? Ele ficaria e seria o principal reserva do time, o 12º jogador, no plano ideal da direção. Vitor de Menezes, com esse dinheiro do Oscar, a gente traria Rafinha, Alcântara, que pediria menos, e 2 bons laterais. Mas no caso do Rafinha, mas o São Paulo não pagou pelos direitos, né? Tem isso, né? Não, então o Rafinha, Alcântara, isso é uma boa questão envolvendo o Oscar. O Oscar tem uma grande vantagem para jogadores dessa posição. E bate aí na madeira. Ele nunca teve uma lesão séria, né? Assim como o Lucas, né? Veio mais ou menos nas mesmas condições, mais ou menos na mesma idade, mais ou menos com o mesmo retrospecto de poucos times na carreira e muitos jogos. O Rafinha Alcântara, aliás, lamentavelmente os dois, o Thiago também, que já parou, a quantidade de lesões na carreira é uma coisa inacreditável, né? Então aí você contratar um jogador caro, que tem um histórico muito grande de lesão, aí é mais risco ainda, né? Roger Senna, o que tem de realmente concreto nas laterais? Não dá para entrar em redes sociais, somos inundados de fake news. Lucas Esteves, Wendel e do lado direito. Falamos aqui, demos um panorama aqui, Roger. O Wendel é o nome que o São Paulo quer para lateral esquerda. Para lateral direita surgiu a questão lá do Montiel, que é difícil, o cara tá numa... É a mesma situação, gente, vamos lá. O Montiel, desses nomes falados que estão atuando na Europa. Hoje o Brasil paga salário da Europa, é verdade. O Montiel está lá na reserva do Sevilha. O Sevilha não está bem. Ele não está bem. Ele tem sido reserva quase sempre. Foi emprestado para o Nottingham Forest, não foi utilizado praticamente. Eu gostaria de sair porque não está sendo utilizado. Aí, a viabilizar a contratação, o River também quer, o outro também quer, vai uma distância grande.
Aí você vê o mercado brasileiro querendo jogadores como o Dybala. Dybala é diferente. Dybala é titular absoluto na Roma hoje, tem contrato, tá jogando no meio do campeonato italiano. Jogou no final de semana passado. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor continua aí no mercado, né, atrás de um lateral esquerdo, de um lateral direito. Saiu algumas informações, né, pessoal, que o São Paulo tinha sondado o Cláudio Aquino, né, o meio-campista do Vélez. Mas eu acho difícil, né, pessoal, essa negociação, até porque o São Paulo já fechou com o Oscar, né, então o São Paulo já está bem servido ali no meio-campo. E para a lateral esquerda, né, o São Paulo precisa trazer um jogador urgente, até porque praticamente não tem lateral esquerdo, né, galera? O Wellington já foi embora, o Jamal Lewis não deve mais jogar pelo São Paulo, então o Tricolor tem apenas o jovem Patrick, né, pessoal, que não passa muita confiança. Eu já falei alguns vídeos atrás que se eu fosse o dirigente do Tricolor, eu traria até 2 laterais esquerdos, né, galera? Até porque, mesmo que o São Paulo fechar com o Wendel, né, se o Wendel machucar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, aí vai ter que colocar o jovem Patrick, né, pessoal? Alguns torcedores queriam a volta do Reinaldo de volta. Eu não acho muito boa, né, pessoal, essa opção. Até porque o São Paulo poderia sim sondar algum jogador da Série B, né? Ou ali que caiu para a segunda divisão, algum bom lateral esquerdo, que esteja uma aquisição barata, né, pessoal? O São Paulo não precisa gastar muito e chega ali como uma aposta e pode render no futuro alguma boa venda para o São Paulo. Assim como no passado, né, pessoal? Chegou Mineiro, Josué. O São Paulo pode sim achar algum bom lateral esquerdo, né? Até para ser reserva do Wendel, se o Wendel chegar. O São Paulo também tenta fechar com o lateral direito, né, pessoal? A bola da vez é o lateral Montiel, mas as negociações estão meio travadas, né? Até porque o Sevilha recusou a primeira proposta do Tricolor. O São Paulo precisa de um lateral, até porque o Rafinha saiu. O Moreira pode ser emprestado, né, para o Porto para a vinda do Wendel. Então o São Paulo deve ficar apenas com o Igor Vinícius no elenco, né? E mesmo que se o Moreira não fosse sair, né, pessoal? Na minha opinião, o São Paulo tem que trazer outro lateral. Até porque o Moreira joga pouco, né? Vive lesionado. Então o São Paulo busca aí um lateral direito. O Zubeldia também queria um centroavante, né, pessoal? Um jogador ali para jogar de lado de campo. Mas na minha opinião, o São Paulo não deve trazer. Até porque de centroavante, né? O Tricolor já tem o André Silva, tem o Caleri. O Rian Francisco deve subir para o profissional ano que vem. E pelas beiradas, né, pessoal? O São Paulo já tem o Lucas, tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes. Vários comentaristas e alguns torcedores não gostou, né, da possível saída do Ayrton Rato para o Vitória. Eu não achei tão ruim, pessoal, até porque ano passado ele fez uma boa temporada, mas esse ano nem tanto. E com a possível saída dele, né, alguns jovens como o William Gomes e o Henrique Carmo pode ter mais oportunidades, né, no time titular. E mesmo com a vinda, né, do Oscar, com a possível vinda também do Wendel e de um lateral direito, o São Paulo mesmo assim pretende aliviar sua folha de pagamento no ano que vem e 1,5 milhões de reais por mês. Então vários jogadores devem deixar o São Paulo, alguns menos importantes, né, pessoal, como o Jackson Mendes, o Orejuela, o Nicão, né, que estava emprestado e o São Paulo não deve renovar com ele. O Lisieiro também, né, galera, não deve ficar, deve ir para o Sport. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o São Paulo não renovaria com o Lisieiro nem com o Luiz Gustavo, até porque o São Paulo já tem o Pablo Maia, né, que vai voltar no ano que vem, tem o Alisson, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O São Paulo também tenta fechar com o Thiago Mendes, né, pessoal, para chegar no meio do ano. Então o São Paulo já tem vários volantes no elenco, então não faz muito sentido, né, renovar com o Luiz Gustavo e com o Lisieiro. Mas o São Paulo, tudo indica, né, que deve renovar com o Luiz Gustavo, mas o Lisieiro deve também estar de saída. O Galopo também, né, pessoal, não deve ficar no São Paulo, até porque o Boca está sinalizando, né, fazer uma proposta nos próximos dias em mais de 17 milhões de reais, né, a proposta que deve chegar pelo Galopo. Eu acho o Galopo um bom jogador, né, pessoal, mas foi a maior compra da história do São Paulo. Então o São Paulo precisa sim, né, tentar vender esse jogador, já que não tem muitas oportunidades com o Zubeldia, para tentar recuperar, né, pessoal, um pouco do investimento que fez nesse atleta. E alguns nomes vêm sendo especulados, né, pessoal, para sair do São Paulo, como o do centroavante André Silva, né, que tem recebido alguma sondagem de alguns clubes da Europa. Mas eu acho difícil o São Paulo liberar esse jogador, até porque para trazer outro centroavante é difícil, né, pessoal? Eu particularmente não gosto muito do André Silva, apesar de ele ter feito alguns gols, né, eu acho que ele não vale todo o investimento que o São Paulo fez, quase 20 milhões de reais. Mas já que não é difícil trazer outro, né, pessoal? Então, que o São Paulo, se for assim, é bom que o São Paulo continua com ele. O Luciano também, né, pessoal, vem sendo especulado aí em alguns clubes árabes, mas eu acho difícil o São Paulo liberar ele,
até porque é um jogador importante pro elenco, né, galera? Eu acho que ele não deve ser titular na próxima temporada, mas é sim um jogador muito importante pro elenco. O Arboleda também, né? Eu acho que o Arboleda sim tem que ser titular do São Paulo. O Zubeldia terminou com o Juan de titular, né? Mas não faz muito sentido, na minha opinião, o São Paulo negociar o Arboleda e comprar o Juan, né, pessoal? Até porque se o São Paulo querer continuar com o Juan, deve pagar 20 e poucos milhões no meio da temporada pelo jogador. Eu acho um investimento alto, até porque o São Paulo pretende, né, terminar o ano que vem com superávit. Então não é muito bom, né, investir mais de 20 milhões de reais num zagueiro. Assim como o São Paulo fez com o Ferrarese, né, galera? Fez um alto investimento no Ferrarese, que também não está jogando muito. O São Paulo espera, né? Esperava receber uma proposta aí pelo Ferrarese, que não chegou até agora. O Nestor também, né, pessoal, está de saída para o Bahia, assim como o Michel Araújo. Então o São Paulo vai tentando aliviar sua folha de pagamento. E alguns comentaristas e alguns torcedores esperam que o Zubeldia escale o quarteto no time titular do ano que vem, com o Lucas Moura, o Oscar, o Luciano e o Caleri. Eu acho pouco provável que o Zubeldia escale esse time, até porque alguns jogadores, os 4 com mais de 30 anos, né, pessoal? Então, o futebol de hoje exige intensidade. Acho que o Zubeldia pode escalar o William Gomes de um lado, né? Até porque um jovem jogador, uma jovem promessa do São Paulo, que deve se destacar muito, né, no próximo ano. E do outro lado, né, pessoal, o Lucas Moura ou o Ferreirinha. E no meio-campo, o Oscar. E de centroavante, o Caleri. Apesar do Caleri ter terminado em baixa, né, pessoal, a última temporada, eu acho que ele é muito mais jogador que o André Silva. Então, na minha opinião, o Luciano deve ser reserva desse time do São Paulo. Mas como vai ter vários jogos, né, pessoal, na temporada, é um jogador muito importante pro elenco. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.